Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre a violência no trânsito, que segundo o governo federal, em 2014 o Brasil registrou a maior queda no número de mortes no trânsito desde 1998. E eu recebo aqui o especialista em trânsito, José de Almeida Sobrinho. Bem-vindo, José. Obrigado. José que também colaborou aí na formulação do Código Nacional de Trânsito, Exato, isso? dessa edição atual do Código. Que é justamente desde de 98, né? Isso, ele começou em 92, 91 a ser discutido, e essa discussão se prolongou no tempo e acabou sendo sancionado em 97 para entrar em vigor em 98. José, essa queda registrada esse ano, que foi de 10%, e em 98 a queda havia sido de 13% no número de mortes. O que explica essa queda atual em relação ao ano passado? Nessa época, um dos fatores mais determinantes foi a intensificação da fiscalização do uso de álcool ao dirigir. Então, a lei se tornou mais rigorosa, mais rígida, o fato foi elevado a crime e a fiscalização se intensificou. Então, as pessoas temeram acabar indo até presas em função desse tipo de infração, porque era comum e havia uma recalcitrância do motorista brasileiro beber e dirigir. Então, começou a mudar o aspecto desse hábito, desse mau hábito, né? E isso contribuiu para a redução do número de mortes. Nesse aspecto, nós temos que levar em consideração também que isso determina a redução do índice de violência nos acidentes. Porque o número de vítimas não fatais, essa mesma estatística, ele aumentou. O número de pessoas que ficaram inválidas aumentou, né? Exatamente. Né? Então, e aí entram vários outros fatores. Esse não é o único fator que determinou aí a redução. Mas a fiscalização mais intensiva foi um dos fatores determinantes dessa Mas além da bebida, que tem uma força grande, já que 10% do número de mortes é um número grande, esses 10% são atribuídos somente à bebida? Ou não? Isso também, esse aumento do volume da fiscalização, ele passou a fiscalizar uma série de outras coisas também. Isso é consequência da lei seca, né, da chamada lei seca, mas a fiscalização não se ateve só a isso, ela foi além. Isso então contribuiu para a redução da velocidade, redução das condições de conservação de veículo, para a condição do motorista, então acabou refletindo nos acidentes. E outro fator que determina também isso é a melhoria das condições das estradas. Houve uma ação dos governos, tanto estaduais quanto federal, nas rodovias, melhorando bastante a qualidade da pista, da pavimentação e, consequentemente, a segurança também. Então, isso contribuiu para essa redução. Essa redução da velocidade também está muito relacionada ao maior número de carros, né? Mas como é que equilibra isso e não causa o efeito contrário? Quanto mais carro, mais acidente? Que seria o natural, a lógica, né? Aqui no Brasil, porque fora daqui pode aumentar o número de casos, o número de acidentes tende a se manter, a ponto de nós estarmos hoje com a Suécia tentando chegar ao índice zero de mortes no final do ano. E aumenta a frota sempre, no mundo todo. Então, a questão é o cuidado na circulação. Então, as regras, nós temos regras no Brasil, o nosso código é muito bom. E essas regras seriam uma pré-condição para reduzir por si o número de acidentes. O problema é que não são respeitadas. Então, tenta-se fazer uma repressão maior, tenta-se aumentar as penalidades, mas o nosso processo punitivo ainda é arcaico. Ele demora muito para acontecer, a pessoa tem a sensação de impunidade. Então, acha que pode infringir a norma sem consequência. Mesmo as menores infrações, as mais leves, a média, o brasileiro tem em si que ele pode infringir e não vai acontecer nada, os outros não. Né? Então, isso contribui muito. É questão cultural, questão educacional no trânsito. Essa queda aqui no Brasil também foi influenciada por itens obrigatórios, como o ABS e o airbag? Sim, também. Por quê? Porque reduz o impacto do acidente. Então, tanto que o número de mortos reduziu e aumentou o número de feridos. Então, esses equipamentos contribuíram para que o índice
de gravidade no acidente se reduzisse. Mas o Brasil não demorou para implantar essa obrigatoriedade? Demorou muito. E outras medidas que ainda têm que ser implantadas, que não foram, fica se protelando a obrigatoriedade. Nós temos, desde a edição do Código, a obrigatoriedade na lei, né, da inspeção de segurança veicular anual. Até hoje ela não foi implantada. E isso é fator determinante. Isso acontece só em metrópoles, né? O que acontece em São Paulo, por exemplo. O que está se fazendo é o ambiental. Então, sim. essa inspeção que se faz hoje é de emissão de gases e ruído. Quando, na verdade, a essência do dispositivo legal é a segurança do veículo. Então, inspeções que analisem e avaliem 80, 90 itens de segurança do veículo, isso até hoje não aconteceu. E quais itens teriam que ser obrigatórios além do ABS e do airbag? Nós temos uma série de medidas aquele equipamento de parada automática do veículo, quando tem obstáculo, em todos os veículos, câmeras de ré, aqueles equipamentos que dá para o motorista calcular a distância de veículos laterais, principalmente para moto, bicicleta. Então, isso tudo incorporado aos veículos vai melhorar. Agora, precisa ser obedecido. Então, não adianta você ter todos esses equipamentos se o motorista não obedece aquilo que o equipamento determina. Né? Mas por que dessa resistência? É a indústria que resiste por causa do custo? Sim, não tem dúvida, porque vai ter que aumentar o preço do veículo, vai ter que aumentar o custo, automaticamente aumenta o preço, diminui a venda. Então fica nesse embate. Eles ficam tentando protelar ao máximo, ou tentando, às vezes, até impedir algum tipo de equipamento. Isso em função da filosofia empresarial, né? Quanto mais lucro, mais venda, melhor. E, por outro lado, a administração pública tem a obrigação de exigir. Né? E o que está acontecendo é que essa exigência não está sendo tão rigorosa quanto deveria. Um outro assunto que o senhor tocou foi a segurança nas rodovias. A gente está tendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, principalmente na região de Campinas, o DR está implantando mais radares, principalmente nas pistas que ele cuida, que são pistas simples. O radar ele realmente é eficiente ou ele pode até causar um efeito contrário, reduzindo bruscamente a velocidade? São vários comentários e até teorias com relação ao radar. O radar é um equipamento de fiscalização, é como se tivesse um agente lá. Né? Então o brasileiro tem mania de reclamar que eles não avisam onde põe o radar, não dizem onde tem o radar. Qual é a função do radar? Fiscalizar se a velocidade fixada para a via está sendo obedecida. Isso é uma regra que o motorista devia obedecer desde o momento que ele entra na rodovia, em todo o trajeto. Então fica aquela imagem ou aquela impressão de que onde não tem radar ele pode andar mais, onde tem radar não. E é uma grande ilusão, e isso que acaba causando problemas de segurança, porque a via toda é preparada para dar segurança de circulação naquela velocidade. Se essa velocidade for ultrapassada, a via não garante mais a segurança. Então, esse é o grande problema. O motorista brasileiro acha que, se não tem fiscalização, ele pode infringir e andar mais do que a velocidade permitida. Então, esse é o grande erro e é isso que causa a maioria dos acidentes, principalmente em rodovias. Foi uma falta de costume colocar mais e isso provocou esse comportamento do brasileiro de correr mais? Houve uma polêmica porque no início da vigência do código as multas aumentaram muito, porque foi aprovado o equipamento, né? Começou a ser instalado. E elas começaram a pesar no bolso. O pessoal começou a entrar na justiça reclamando que tinha direito de saber onde estava sendo fiscalizado, que a Constituição garantia, e começou a tentar obstruir essa ação. Então, disso criou-se uma imagem negativa, né, com relação à fiscalização, passando a se criticar a fiscalização em si, o equipamento, esquecendo do cumprimento da exigência da velocidade máxima. Então, hoje, estamos tentando retornar, através da educação de trânsito, campanhas e tudo mais, ao que deveria ser desde o início, ou seja, 80, anda 80, 100, anda 100, 130, anda 130, seja, como nos países da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, a velocidade está fixada, é aquilo. Para se fixar a velocidade de uma via, a necessidade de um estudo muito grande, ver qual é o fluxo, qual é a velocidade ideal, qual é a velocidade, a medida ideal, o equilíbrio entre segurança e locomoção. Então, a partir daí, se faz todo esse cálculo, fica, a velocidade daqui é essa. Tem segurança e dá para circular normalmente. Então,
não é, a critério da autoridade de trânsito, do administrador, aqui eu quero tanto, lá eu quero, não é bem assim. Então tem todo um estudo técnico para se fixar a velocidade. Se ela for desrespeitada, desequilibra toda aquela previsão de segurança, previsão de risco de acidentes. Por quê? Porque um dos fatores, que é a velocidade, não está sendo cumprido. Então depende não só do tipo da via. Às vezes duas vias parecidas, uma é 110, a outra é 80, mas é o volume de carros, são vários Exato. fatores. Vamos pegar, por exemplo, a Anhanguera, aqui em Campinas. Nós temos ela vindo de São Paulo até aqui com 100 por hora. Depois de Limeira era 120, se eu não me engano, ou 110. Por quê? Porque nesse trecho, ela é praticamente uma avenida, ela atravessa a área urbana de vários municípios. Então, a velocidade menor, para dar tempo de raciocinar, se houver algum obstáculo na pista repentino, e o motorista poder evitar o acidente. Aí, a partir daí, como não tem mais interseção urbana na via, então pode aumentar a velocidade até o limite que ela aguenta, né? Então, essa fixação e essa variação que ocorre, às vezes, é em função disso, em função do risco potencial de acidente, do índice de acidentes que já aconteceram, da densidade urbana, travessia de pedestres, bicicletas, às vezes, na pista, veículos lentos. Então, tudo isso pesa no determinante da velocidade. Para a gente encerrar essa parte do programa, a primeira parte, a fiscalização por câmeras, principalmente pela polícia rodoviária, ela é eficiente? Ela é eficiente, infelizmente ela ainda não está homologada, né? Porque hoje ainda... Mas algumas rodovias já praticam. Praticam, mas com o risco de anular a infração. Por quê? Porque a lei exige que todo equipamento usado seja homologado para aquele fim. As câmeras de monitoramento foram homologadas só para inspeção, para análise, e diz o código que ou o equipamento é homologado, ou então o agente tem que constatar no local a infração. O agente está remoto, ele está no centro de controle. Então, isso acaba dando nulidade. Ele teria que parar o motorista. Isso, ou não necessariamente, ele teria que estar no local onde ocorreu a infração. Então, isso ainda está dando polêmica, estão sendo anuladas várias infrações em função disso, mas já se pleiteia a homologação desse tipo de monitoramento para efeito de fiscalização. Eu acho saudável, quanto mais fiscalização, então, melhor. Então tá jóia, José. A gente volta daqui a pouco. O ponto de vista de hoje está falando sobre a violência no trânsito. A gente volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a violência no trânsito. José, a gente vinha falando um pouco antes da gente falar sobre radares e a função da Polícia Federal, justamente sobre o tema de hoje, que é a queda no número de mortes. As motocicletas, elas estão no topo das mortes. Tem como reverter isso, já que é um tipo de mobilidade sem segurança nenhuma, quase. Foi cometido um erro enorme no Código de Trânsito, que causou um prejuízo enorme também em termos de vidas, com a motocicleta, que foi a revogação de um dispositivo que proibia a motocicleta andar entre veículos enquanto em movimento, os veículos. Isso foi vetado. E proporcionou ao motociclista a sensação de que aquilo é permitido para ele. Na verdade, aquilo caracteriza outras infrações. Como não existe infração específica mais, ele passou a entender que ele pode e é direito dele usar esse chamado andar no corredor, né? Exatamente. Então, começou o erro daí. Nós temos uma cultura de moto totalmente equivocada. A moto já foi trazida para o Brasil para ser lançada como um instrumento para você driblar as dificuldades do trânsito,
um instrumento para você ter um transporte barato, mais rápido, podendo fazer manobras que os outros veículos não podem. Então isso tudo foi divulgado, junto com a ideia de liberdade, etc. Então a moto começou a ser usada no Brasil como um instrumento de burlar regras de trânsito. Isso não foi mudado com o Código, pelo contrário, esse veto desse dispositivo proporcionou condições de malabarismo, entre aspas, dos motociclistas, que tira totalmente a segurança. A moto em si, ela não é um veículo seguro, ela precisa de equilíbrio, ela não tem proteção, então em si ela é perigosa. Mas a partir do momento que ela circula como qualquer outro veículo, a segurança dela aumenta, né? Então ela passa a ter uma segurança melhor do que hoje. Não aconteceu nada disso e a moto continua sendo vendida como um instrumento de malabarismo. A criação de faixas especiais seria a saída ou não? Seria só um artifício? Seria, mas o motociclista, por essa cultura que foi criada, ele não quer ser confinado numa faixa. Exatamente porque ele quer costurar no trânsito, ele quer levar vantagem em termos de tempo, ele quer sair na frente no semáforo. Então ele não se acomoda e não se contenta com uma faixa. Seria uma solução, como é para as bicicletas, de aumento de segurança muito maior. A exigência de equipamentos, vestimenta para os motociclistas, obrigatória, que incluam tornozeleira, joelheira, cotoveleira, aquelas blusas acolchoadas, até aquela vestimenta que é um airbag em si. Então, a exigência disso traria também a melhoria da condição de segurança da moto, mas é caro. Então, não vamos onerar o motociclista, porque ele já paga barato do veículo, ele não tem dinheiro para comprar, então morre. É isso que está acontecendo. Então, o número de mortes está assustador com relação à moto. Tem que ser feito alguma coisa com relação a ela, uma regra mais rigorosa, principalmente a partir da habilitação do motociclista. Hoje, com 18 anos, o indivíduo não sabe dirigir, não sabe andar no trânsito, ele não sabe nada. Ele vai tirar a carteira de veículo, de 4 rodas, a categoria B, e ele tira também a categoria A de moto. O veículo, ele ainda experimenta na via, ele faz manobra, ele circula. A moto, ele só aprende a fazer um 8. Ou seja, ele aprende a equilibrar em cima daquilo lá e sai para a rua. Ele não tem envolvimento com outros carros, com pedestres, por exemplo. Exatamente, ele não sabe como funciona o trânsito. E sai com a moto sem ter a menor condição de circular, porque ele não tem o menor conhecimento do trânsito. Então, esse é um dos fatores que geram enormes acidentes, porque ele acha que está uma maravilha. Ele está circulando, ele tem carteira de moto, só que ele não faz a menor ideia das regras de trânsito, de como usar, os perigos que tem. Acaba gerando acidente para ele, para acompanhante e para terceiros. Outro ponto também que a gente tem é que o número de mortes, precisa até consultar aqui, o número de mortes envolvendo caminhões e automóveis fica na casa dos 24%. Já pedestres é 19%. Por que o de pedestres é tão próximo assim dos veículos? É imprudência de quem? Dos motoristas ou dos pedestres? Na maioria dos casos, de ambos. O motorista que não atenta para a possibilidade do pedestre estar na via e o pedestre que não obedece região de faixa, não obedece travessia nas esquinas como é orientado, não obedece passarela nas rodovias, ele quer atravessar. Pode verificar que esse índice de acidente de atropelamento ocorre mais em rodovias. Porque o veículo está em alta velocidade, de repente aparece um pedestre na frente. Então não tem como desviar, ou se tem, ele não está preparado para isso, o motorista. Então o pedestre contribui muito para esse tipo de acidente, fazendo essas travessias nas vias, principalmente nas rodovias, proibidas. Então, mas existe também a negligência do motorista ao não atentar. Por exemplo, numa área urbana, que a rodovia corte, a possibilidade de uma criança sair correndo e atravessar. Então ele vai na velocidade máxima, ou mais, até quando não. Mas então falta mais respeito do que a sinalização. Exatamente. Aliás, o nosso trânsito todo, o que está faltando é respeito às normas, às regras e ao bom senso também. Retomando um ponto que a gente já falou sobre a fiscalização, principalmente de polícia rodoviária, principalmente em rodovias. A gente pode falar que existe um desvio na aplicação das multas? Na aplicação, desvio de finalidade seria? Isso. Não. O que ocorre é que se constata uma infração, principalmente com relação à velocidade, ultrapassagem em local proibido e andar pelo acostamento. Essas são as 3 básicas de... Então, o que se constata é que a infração ocorre e a autuação é feita pela infração mínima até.
não tem tolerância. Então, exatamente aquilo que eu falei, mas eu fiquei 10 segundos no acostamento, não atrapalhou ninguém. Não atrapalhou, mas é proibido. Então, alegar, que falam muito indústria de multas, essas coisas. É a falácia todas. da indústria da multa. Exatamente. Se não há infração, a matéria-prima da indústria da multa é infração. Se não tem infração, não tem indústria de multa. Agora, o objetivo da fiscalização é exatamente evitar a infração, não é multar. Só que elas existem, tem que autuar. Então, eu entendo que não há desvio, não. Retomando um pouco os dados, a gente voltando para números, o Rio de Janeiro ele lidera o número de mortes com 44%, já São Paulo teve uma queda de 8% no índice, mas estados como o do centro do país e do norte do país, eles tiveram um aumento de mortes. O que isso se explica? Era uma falta de cultura de mais veículos? É uma urbanização maior? O que está acontecendo nessa parte do Brasil? Essa explosão do uso de veículos, esse aumento de frota desmedido que está havendo, pegou de surpresa muita gente. Então, a pessoa que há 5 anos atrás saía de casa, atravessava a rua para ir à escola, criança ou coisa desse tipo, hoje não pode mais. Então, até perceber essa mudança, já aconteceu uma série de acidentes, né? A conservação das vias também contribui, a má conservação das vias contribui para isso. Nós vemos que o governo do estado de São Paulo tem uma malha viária boa, até equiparada às europeias. Os demais estados dependem muito do governo federal. As rodovias, a maioria das rodovias são federais. E o governo federal não tem condições de ficar fazendo manutenção permanente em todas as rodovias do país. Então ele faz de tempos em tempos. E isso vai deteriorando. Então pode ver, nos locais onde o índice de acidentes e de mortes é maior, as rodovias são mal conservadas. Então, isso contribui também para esse índice. Naquele outro ponto que a gente já citou, que apesar das mortes terem reduzido, aumentou o número de internações e de invalidez. Qual que é o prejuízo disso, principalmente econômico? O último índice que eu vi, isso faz 4 anos atrás, mais ou menos, o Brasil gastava 35 bilhões de reais com os acidentes de trânsito, principalmente com os feridos, os inválidos, o prejuízo material do veículo, etc. Tudo 35 bilhões por ano. Deve ter aumentado, e aumentado bastante isso, porque aumentou o número de acidentes, aumentou o número de vítimas. Então nós temos que colocar, no caso de um acidente, existe a morte, o grande prejuízo da família, do país, do desenvolvimento, do potencial da pessoa realizar, então, mas a morte terminou aí. O ferido vai para o hospital e fica inválido. Então, o motociclista, principalmente, o índice de paraplégico, tetraplégico que nós estamos tendo, está aumentando muito, jovens paraplégicos, por causa da motocicleta, né? Aí ele já tem que fazer uma adaptação de muito tempo, é um custo enorme. Tá? A maioria das vezes por próteses, também é um custo exagerado. Vai ter que readaptar a vida dele inteira para aquilo que ele pretendia antes do acidente e o que ele pode fazer depois do acidente. Lógico, ele pode ser tão produtivo quanto seria, ou até melhor do que quanto seria antes. Mas tem todo esse processo de readaptação e muitos não conseguem se readaptar também. Então, o prejuízo social é muito grande, o prejuízo econômico também é muito grande, porque o custo está aumentando a cada dia. É um momento de se parar e pensar, falar, o que nós vamos fazer para resolver esse problema, porque está ficando cada vez mais sério. Então, a gente volta já falando disso. O ponto de vista de hoje trata sobre a violência no trânsito. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a violência no trânsito e conversando aqui com o especialista em trânsito, José de Almeida Sobrinho. A gente já citou o exemplo do Brasil
com países da Europa. Sobre o número, aqui no Brasil a gente tem 20 mortes para cada 100 mil habitantes no trânsito, enquanto a média dos países europeus é de 8 a cada 100 mil. Qual pode ser o primeiro passo para tentar chegar perto desses níveis? Basicamente, o que deveria ter sido feito já há muito tempo, não começou até agora, é a educação para o trânsito. Mas a educação para o trânsito não através de campanhas, de faixa, não é isso que vai resolver. Porque nós temos duas medidas educativas. Do adulto é a punição. Então, o medo da punição faz ele cumprir a norma. A criança, para poder assimilar, ela deve ter conhecimento desde a pré-escola, digamos, se for fazer o ensino na escola, desde a pré-escola. E uma educação continuada de trânsito, que não se interrompa, como hoje acontece, na época da adolescência. Então, o adolescente hoje ele não tem. Que é justamente a hora que surge o desejo pelo carro, né? Desejo pelo carro, formação da personalidade. Então, uma série de situações que encaixariam perfeitamente a educação para o trânsito. Se ele tem uma continuidade daquela educação que é dada na pré-escola, no ensino fundamental, na época do ensino médio, enfim, na época da adolescência, até se habilitar, ele manteria aquela cultura que ele vem recebendo desde toda a formação. Na adolescência, como é natural a rebeldia, então a tendência dele é parar de fazer aquilo que ele aprendeu até ali. Se ele não está continuando, ele teve um rompimento no ensinamento, ele vai ter um rompimento no comportamento. Então, para ele, tudo vai ser forma de protesto. Então, isso está fazendo uma falta enorme. Mas qual é a explicação dessa falta? Por que não acontece isso? O Estado não se mobilizou. Os estados, no ensino médio, não se mobilizaram para implantar a educação para o trânsito nessa faixa. Então, não há programas de educação de trânsito para adolescente. Existe para criança, quase todos os municípios têm. Mas nessa faixa não. Enquanto a lei obriga, desde a pré-escola até o nível superior. Então, continuar com profissionalização no trânsito, na área universitária, enfim, mesmo nas outras atividades, com essa temática de trânsito embutida, isso deveria ocorrer e não está acontecendo. Mas o grande prejuízo está havendo nessa faixa da adolescência que o Estado simplesmente ignorou o tema trânsito no ensino médio. E na questão de políticas públicas, além dessa reformulação do código, que o senhor depois quiser pode falar mais a fundo disso, quais políticas públicas faltam no Brasil? É exatamente essa educação de trânsito que é a básica, que as demais vêm na esteira disso. As demais ações públicas nesse sentido, se tiver uma população culturalmente formada para isso, vai ser muito fácil de implantar melhoria de circulação, melhoria de integração, tem uma série de medidas que podem ser adotadas, mas precisa basicamente modificar esse comportamento, do cumprimento da norma. Mas essas brechas na lei não causam um efeito contrário daí? Por exemplo, a pessoa pode recorrer pelo uso de câmera na fiscalização na rodovia, ou ela recorre por causa de um radar que não tem a placa anunciando. No Brasil nós temos às vezes detalhezinhos legais que tudo permite uma ação judicial para recorrer, para impedir, ou pelo menos para protelar, que acontece muito e no trânsito acontece isso. Essas medidas são, quando na verdade não há um argumento sério para contestar, são para protelar, na tentativa de fazer prescrever. Em 5 anos prescreve e não é punido. Então ele tenta empurrar, vai empurrando até conseguir. Esse espírito com que se encara a punição de desrespeito à norma, etc., é que atrapalha um pouco. A demora da aplicação da penalidade também ajuda muito, né? Mas, basicamente, se houver uma educação para o trânsito forte, bem acentuada e continuada, isso tende a mudar posteriormente e nós temos, então, um acervo, né, de medidas para o trânsito que vão nos equiparar aos países mais desenvolvidos. Então, sobre a reformulação do Código Nacional de Trânsito, que o senhor falou que já está até defasado, existem pontos específicos que o senhor pode detalhar para a gente que precisam ser mexidos? Na verdade, sim, existem. Na verdade, ele foi elaborado para ser modificado. Então, quando houve a elaboração do Código, já se previa em 10 anos fazer uma reforma. E a cada 10 anos, uma nova reforma. Então a gente já está 6 atrasados. Quase 20 ainda não houve reforma nenhuma. Houve emendas, houve remendos no código, mas não houve uma reforma estrutural.
E ela tem que haver, por quê? Porque mudou a realidade do trânsito no país. Ele é diferente do que era em 95, 96, quando foi elaborado esse código. Então, exige uma modificação. E essa modificação, na minha opinião, e aí já é opinião pessoal, né, teria que focar no desincentivo ao uso do transporte individual, desincentivo ao uso do carro, mesmo da moto, e o incentivo à migração do transporte individual para o transporte coletivo. Evidentemente, o transporte coletivo tem que melhorar muito, mas aí é que seria o enfoque de uma política pública a respeito do transporte público para permitir essa migração, porque não dá mais para o nosso sistema viário suportar essa quantidade de veículos que está chegando aí. Mas então a gente pode dizer que a gente está sacrificando vidas em troca da indústria da economia. Exatamente. Que dá privilégio para as montadoras. Da indústria, da economia e do individualismo. Então, esse tripé precisa ser modificado. Precisa ser modificado porque está invertendo os valores sociais, pessoais, humanísticos que nós temos. Recentemente a gente teve esse caso uma maior punição para ultrapassagem forçada, para ultrapassagem em local indevido, por andar em acostamento. Não é muito pingada essa alteração nas regras? Se altera uma, aí passa um tempo para se alterar outra, isso não vai dando relaxamento? Exatamente o que eu chamei de remendo no código. Né? A lei seca veio, depois veio a outra, se faz um pacote só, a assimilação é bem mais fácil e a aceitabilidade fica melhor pela população. Então, essa modificação, eles pegaram aqui, as infrações têm causado acidentes mais graves, maiores problemas no trânsito e aumentaram o valor até desmesuradamente em relação às outras. Mantiveram as outras num patamar baixo e aumentaram a dessas. Tinha que ocorrer uma revisão completa das infrações, dos valores das multas, das penalidades, e se ressaltar essas com um valor maior, aí sim, mas também reajustar as outras. Então, foi uma medida pontual que resolve o problema em algumas situações e, na maioria delas, continua a existir. Se existe uma infração menor, uma infração menos grave, né, que está sendo relegada, e aí dá a impressão que está sendo relegada mesmo, passa a se ter a impressão que ela pode ser praticada. Então, não, só aquelas que não podem, porque subiu o valor, as outras podem. E aí é que está o grande erro cultural. Vai continuar com esse espírito de desrespeito à norma, essa cultura de desrespeito à norma. E sem essa revisão, o senhor acredita que a gente pode chegar a um ponto de praticamente um caos no trânsito brasileiro? Vai chegar. Se não se mudar... Isso em quanto tempo? Em 25 anos. Quando se fala em caos, não é parar. Porque vai andar, de algum jeito vai andar. Só que para ir, por exemplo, aqui da Avenida Saudade, até o Taquaral, vai demorar 4 horas, 5 horas. Então, isso já é o caos. Né? Então, não vai haver um colapso no trânsito, vai haver uma dificuldade cada vez maior de se locomover. Então, vai prejudicar a mobilidade, prejudica a economia, prejudica o desenvolvimento, prejudica tudo. Então, se não se atentar para isso, nós vamos ter reflexos graves daqui a 20 anos, mais ou menos. Gostaria de agradecer a presença do senhor. Se o senhor quiser falar alguma coisa para concluir, alguma coisa que faltou. Eu agradeço essa oportunidade de a gente poder discutir sobre esse tema que é relevante para o país, que sempre me atraiu, né? E poder ter esse bate-papo, ter essa abordagem sobre a situação atual do trânsito. Então, só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade. Obrigado, senhor. O Ponto de Vista de hoje falou sobre a violência no trânsito e recebeu aqui o especialista em trânsito, José de Almeida Sobrinho. A gente volta num próximo programa.